Cada consumidor que compra um produto tradicional, em particular um produto de denominação de origem, deve apreciar o valor acrescido que ele tem, não só pelo seu valor sensorial, mas pela cultura e região a que nos conduz. Queremos, em breves momentos, captar a vossa atenção para vos mostrar o valor e como apreciar e desfrutar as características únicas deste produto. Provar um produto tradicional, com indicação geográfica, passa não só por apreciar e avaliar um sabor único e diferenciado, mas também constatar o valor de um conjunto de práticas de transformação de fabrico que agregam a cultura de saber fazer de gerações, combinadas com a qualidade das matérias-primas únicas e de uma região construída e aperfeiçoada por gerações. Por isso, provar um produto tradicional com indicação geográfica é um momento de tranquilidade e partilha, onde o produto deve ser observado e apreciado com a atenção que merece, e onde cada particularidade deve ser profundamente analisada e apreciada para captar a riqueza e personalidade única que cada um desses produtos nos permite viver. Cada queijo com indicação geográfica protegida tem uma qualidade única que resulta da influência da tecnologia, da qualidade nutricional e microbiológica do leite a partir do qual é produzido e das condições de cura a que ele é submetido. Isto permite assegurar um conjunto alargado de texturas e sabores únicos. A importância dos queijos tradicionais portugueses é traduzida pela riqueza do património genético dos animais, dos coagulantes como o cardo e das práticas artesanais aperfeiçoadas ao longo de inúmeras gerações pelos pastores e queijarias do interior de Portugal. A produção de queijos tradicionais tem permitido assegurar a preservação de raças autóctones e criar maiores fontes de rendimento locais. Os queijos tradicionais portugueses integram 13 queijos de denominação de origem e um queijo de indicação geográfica protegida, constituídos 50% com coalho vegetal e 50% com coalho animal. São produzidos com leite de ovelha, cabra ou vaca ou então mistura, mas todos eles são produzidos com leite cru e submetidos a um período de cura que lhes permite atingir a segurança necessária, o sabor e as texturas pretendidas. Cada queijo tradicional com denominação de origem integra um rótulo que contém vários selos de certificação. Um inclui o holograma de certificação produzido pela Casa da Moeda com o número de série. Outro é compreendido pelo símbolo europeu de denominação de origem protegida. Ou ainda podemos encontrar o número de licenciamento da queijaria, uma zona comum a todos os produtores de denominação de origem protegida, ou ainda a identificação individual de cada produtor. Finalmente, podemos encontrar selos extra, como sejam medalhas de bronze ou ouro atribuídas a esses queijos. A utilização ainda de um segundo símbolo integrado no queijo e denominado de marca de caseína é associado ao lote produzido e é fundamental para identificar com rigor esse lote, o dia da produção, o número de queijos correspondente e o respectivo tempo de maturação. Cada queijo tem associado características próprias do leite, de raças autóctones, de condições climáticas das regiões de denominação de origem protegida de produção e também inclui um conjunto de técnicas tradicionais de produção que lhe atribuem características organoléticas únicas. A análise sensorial é utilizada como instrumento para a avaliação das características organoléticas únicas dos queijos tradicionais portugueses, por forma a garantir a sua qualidade e proteger a certificação de denominação de origem protegida. A determinação de atributos-chave possibilita o estabelecimento de critérios de qualidade sensorial que permitem distinguir produtos certificados de não certificados, garantindo também a sua tipicidade. Para além da qualidade das matérias-primas, como seja a tipologia de leite, os micro-organismos presentes no leite cru promovem a formação de sabor, aroma e textura dos queijos, sobretudo porque produzem enzimas como lipases e proteases que levam ao desenvolvimento de textura e sabor
quando curados sob condições de temperatura controlada e podem atingir um produto fermentado seguro. A avaliação de queijo implica fatores psicossensoriais, entre os quais destacamos o aspecto, a textura, o sabor, o aroma, o flavor e o fim de boca. Antes de provar e apreciar o queijo, este deve estar à temperatura ambiente. Assim, no caso de estar refrigerado, deve ser retirado aproximadamente 2 horas antes. Vamos então agora provar um dos queijos de denominação de origem protegida de leite de ovelha, entre os mais conhecidos, o queijo Serra da Estrela. Este é um queijo curado de pasta semimole, com um teor de umidade de 61 a 69% e um teor de gordura entre 45% e 60%. É um queijo produzido com leite de ovelha bordaleira cru, sem adição de culturas de arranque, coagulado através da adição de coalho vegetal, um extrato aquoso de plantas secas de cardo, assinar a cardúnculos. A prova de um queijo deve iniciar-se com ele ainda inteiro e avaliando, em primeiro lugar, o aspecto. Este permite avaliar a cor, a forma, a limpeza, a presença de corpos estranhos e, no interior, a presença ou a forma de olhos, a umidade da massa ou diferenças nas cores. A textura do produto é a segunda característica a avaliar. E aí podemos fazê-lo por manipulação do produto com algum instrumento, mas podemos também fazê-lo diretamente com os dedos. Também podemos avaliar a textura após o corte do queijo, como vamos fazer. Após o corte, o queijo característico da Serra da Estrela deve formar alguma barriga após alguns segundos e não deve fluir continuamente, como habitualmente é conhecido. Isto comprova a qualidade do queijo. Quando cortamos o queijo, podemos avaliar também a sua textura e podemos fazê-lo diretamente na metade ou após o corte de uma fatia. Assim, cortando a fatia, podemos avaliar também a força, a elasticidade, a adesividade ou a granularidade da massa. Passamos depois à avaliação do cheiro do queijo. A avaliação do cheiro consiste em cheirar o produto com cuidado, a fim de identificar os diferentes cheiros que podem estar presentes, nomeadamente o cheiro lático, ou cheiro a manteiga, iogurte, aceleiro ou odores característicos, como por exemplo o próprio fumo. Temos depois a avaliação da textura na boca. É importante avaliar as mesmas características que aquelas que já foram referidas anteriormente com o queijo inteiro, mas neste caso agora na boca. Ou seja, podemos avaliar a facilidade com que se quebra o queijo, com os dentes e os molares, o grau de aderência para o paladar ou mesmo avaliar a presença de grânulos. Vamos passar para a segunda fase, que consiste em avaliar o flavor, que consiste na parte mais interessante do teste e que permite capturar os diferentes sabores do queijo. Quando provamos, podemos detectar sabores como o sabor lático, o sabor a iogurte, o sabor a azeite, o sabor a frutos secos, entre outros sabores básicos, como seja o salgado, o doce, o amargo ou o ácido, ou ainda gostos característicos como o metálico ou um sabor a silagem. Finalmente, após a prova, vamos avaliar o aftertaste ou chamado fim de boca. É o que nós vamos detectar após o paladar, depois de engolirmos o queijo, o que nos permite captar as mesmas características que caracterizamos nos pontos anteriores e avaliar também, juntamente com esta, a persistência desses sabores.